Estás com a Hiper FM, bem-vindo a este episódio de O Trabalho que a Sorte Dá. Comigo, André Silva, e com a Ana Prata, ela que é professora universitária, é empreendedora e outras cenas. Temos estado a partilhar contigo ao longo destas semanas os vários passos para poder ser mais criativo. Ana Prata, como é que tu estás antes de mais? Bom dia. Estou impecável, André, obrigada. Eu queria já aqui, não te ia perguntar, ia cometer o erro de não te perguntar como é que tu estavas, porque eu ia já aqui para este último passo de como ser criativo. Tens estado a partilhar connosco esta questão da criatividade, em que já falaste da questão de copiar, falaste da questão de transformar. Os episódios estão disponíveis nos podcasts Hiper FM, no Spotify e também no YouTube, se não acompanhaste a conversa. E tu pegaste muito aqui na cozinha e nos bolos. Vamos ao último passo, que é meter o bolo no forno? Não. É combinar. É combinar. Ok, eu achava que era enfornar. Não. Então, vamos lá. Olha, vamos lá então. Vamos lá então. Isto contigo é complicado, porque eu já nem sei que exemplo é que hei de dar sem tu teres um processo traumático associado. Não, avança, estás à vontade. Eu depois à segunda-feira converso com a Ana Grazina, a psicóloga clínica. Pronto. Digeres no fim de semana, já nem sabes o que é que a outra Ana me disse. Exato. Vocês Anas, pá, vocês Anas. Nem sabes o que é que me aconteceu. Olha, combinar é o último passo, porque é na verdade quando nós vemos os resultados. Combinar significa que agarramos em diferentes coisas que já copiámos e transformámos de diferentes áreas e misturamos. E aqui é que normalmente nós achamos que as pessoas são criativas e que têm aquele momento de ahá. Mas esse momento normalmente envolve anos de informação prévia. E tu tens muito estes exemplos de, algo que vem ao mundo e que tu dizes é completamente inovador, é completamente novo. Nós temos uma série de pecinhas antes. A internet teve uma série de peças antes. Os computadores tiveram dezenas e dezenas e dezenas de invenções ligadas antes. E a boa cozinha também. Sim. Isto é o que distingue um bom prato que é sempre igual e que, por exemplo, a tua mãe faz sempre igual. Bem demais, né? Aquilo é bom demais. E aquilo sai sempre bem. Bom demais. De tu ires a um daqueles restaurantes em que tu costumas dizer até que pagas pela experiência. O que é que isto significa? Significa que tu depois vais lá e misturas coisas que não estava à espera de ver no prato. Por exemplo, misturas flores na comida. Sim. Misturas texturas, misturas coisas que não é do teu prato do dia-a-dia, mas em que o objetivo é mesmo combinar coisas diferentes. Isto é uma manifestação clara de criatividade, porque tu há de ter aprendido montes de receitas diferentes, aprendeste a adaptá-las, cada uma delas a uma coisa específica, e depois aprendeste a combiná-las para gerar qualquer coisa completamente nova. E isso é aquilo que é uma coisa espetacular. É nós vermos uma criatividade que vem ao de cima baseada em tantas outras coisas que nós já aprendemos enquanto sociedade. E isto faz-nos mais humanos. Okay? É quase, olha, tu vês o que é o legado que tens de história antes de ti e tu constróis para o futuro, porque a peça que tu deres, alguém vai agarrar e copiar, que é para poder fazer melhor a seguir. E a ciência, a tecnologia funciona muito assim, mas a vida, no geral, funciona assim. Nós vemos, nós copiamos e nós inovamos em cima disso. E, portanto, acho que este passo de nós conseguirmos adaptar as coisas a uma nova combinação são completamente essenciais a nós percebermos como é que afinal funciona a criatividade. É esta lógica de então ligar pontos diferentes e combinar é exatamente isto. Conseguirmos olhar e perceber, isto dá uma coisa totalmente nova. Olha a lógica de a primeira vez que alguém imprimiu um jornal, assim, em massa. Antes disso, centenas de anos antes disso, nós já tínhamos a tinta, nós já tínhamos o papel, nós já tínhamos até a forma de fazer stamp, selos, não é? Até que alguém se lembrou de, então e se eu tiver cada letra separada, as combinar num painel e fizer tipo selo, stamp da coisa. E isto é uma forma de combinar coisas que já existiam há imenso tempo, que tiveram que ser adaptadas e que dão origem a alguma coisa completamente diferente. Portanto, quando nós pensamos, como é que eu posso ser um bocadinho mais criativo? É começar por consumir criatividade, ver coisas que nos estimulam a criatividade, copiar,
essas coisas, mas acima de tudo, e gostava de voltar ao início destas nossas conversas, nós para podermos ser criativos, nós temos que fazer as pazes com isto pode tudo correr mal. Nós podemos falhar. Claro que sim, aliás. Claro que sim, mas dói, está bem? Imagina, estás na cozinha um dia inteiro, André, e depois tu nem consegues meter aquilo na boca, sabes porquê? Porque alguns meteste sal 3 vezes. Estás a ver no processo de transformar, de combinar. Isso para mim é um dia normal. Para mim é um dia normal. Eu deixei de corrigir receitas porque quando ia corrigir, corria mal. Lá está. Não, mas André, continua. Mas esta lógica de nós aprendermos que podemos errar e largarmos quando erramos é essencial. É mesmo uma daquelas coisas que nós queremos ser mais criativos, queremos desenvolver mais soluções que ainda ninguém pensou, temos que estar dispostos a correr o risco que mais ninguém corre, que é estar errado. E estar errado não é estar errado e sem medo que nos vão julgar, porque alguém nos vai julgar e nós eventualmente vamos nos sentir mal, mas é ultrapassar, é seguir em frente. E portanto temos muito esta coisa ligada à criatividade, porque se em algum dos passos tu começas a ter medo de fazer mal feito ou de acontecer alguma coisa em que erras, lá se vai a tua criatividade. E depois aqui entra o busilis da questão, que era como eu queria acabar esta história da criatividade, que é, fica difícil ser criativo num sistema que condena, acima de tudo, o erro. Fica difícil tu seres criativo na escola, quando a pior coisa que tu podes fazer é errar. Fica difícil ser criativo na faculdade, quando a pior coisa que tu podes fazer é chumbar uma cadeira. Se é uma coisa positiva, à partida não, mas não há de ser a pior coisa que tu podes fazer, por amor de Deus. Consigo pensar assim numa lista de coisas bem piores assim à cabeça, ordem alfabética, cronológica, criminosa ou não, pronto, há muita coisa pior do que isso. E contudo nós ensinamos que a pior coisa que se pode fazer é errar. E depois tens duas coisas. Tens o sistema de ensino, que tudo bem, se tu tens que copiar e existe uma forma certa e uma forma errada, então claro, tu tens que explicar e tens que corrigir o erro. Mas isso não significa dramatizar o erro. São duas coisas completamente diferentes. Isto é pior quando nós passamos para a esfera familiar e em que o erro continua a ser a pior coisa que pode ter acontecido. Então quer dizer, o pessoal já se sente meio humilhado, meio esquisito, meio parvo porque teve uma nota má. E vai para casa e ainda leva na cabeça. Sim. Pronto, o que é que isso vai dar em termos de motivação para continuar a aprender? Nada. Vai só alimentar o medo de falhar. E depois estamos a aprender não pelo prazer de descobrir, não pelo prazer de ser criativo, mas porque não queremos falhar. E essa passa a ser a nossa máquina. A máquina do ok, eu tenho que estudar porque senão eu vou ter uma má nota. Não é eu tenho que estudar para aprender, não é eu tenho que estudar para ser melhor profissional ou melhor pessoa, não. Eu tenho que estudar porque senão eu vou ter má nota. Que a pior coisa que pode acontecer é ter má nota. Sim. Olha, Ana Prata, permites que termine com a seguinte nota? Ai, mãe. Da redação de uma criança na escola, que escreveu o seguinte: o meu mano é o errar, porque errar é humano. Este episódio fica depois disponível nos podcasts de IberFM, no Spotify e também no YouTube. E a Ana Prata volta para a semana. Quer dizer, depois disto, não sei, mas vou tentar. Beijinhos, Ana Prata. Até para a semana. Beijinhos, André. Beijinhos.